porque Ele está mesmo conosco todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. Vamos então à palavra de Deus. Já estamos na palavra, mas vamos então à terceira mensagem. Estamos numa série cujo título é O que é o Evangelho? E vamos então abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, que é o nosso texto base desta série. Romanos 1. Eu gosto imenso desta declaração de Paulo. E diz assim então a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, diga comigo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Depois no versículo 17 diz assim, porque nele, isto é, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Nós temos vindo a falar muito acerca do Evangelho e a grande pergunta que se coloca é, e muitas pessoas fazem essa pergunta, o que é então o Evangelho? Fala-se tanto em crer em Evangelho, então o que é o Evangelho? E nós temos vindo a falar, começamos em Mateus no capítulo 5, nós vimos as bem-aventuranças, foi quando Jesus começou a expandir e começou a falar abertamente a todos o que é o Evangelho. Semana passada ficamos no capítulo 6 e todas estas mensagens estão na internet, podem voltar a ouvir, eu acho que são muito importantes. E hoje nós vamos para o capítulo 7. Mas como Paulo dizia, o Evangelho não é só o poder para salvar as pessoas, mas também é um estilo de vida. O justo viverá da fé. Então, é um modo de viver e Jesus explica como vivê-lo. E no capítulo 7, que é um capítulo também riquíssimo em informação, nós vamos ver mais sobre este Evangelho. Vamos aprender mais como é que nós podemos aplicar estas verdades do Evangelho às nossas vidas. E nós vou pedir outra vez ajuda à minha esposa, que ela lê muito bem, glória a Deus. E vamos então fazer o seguinte, nós vamos dividir este capítulo 7 em 4 partes distintas. São 4 mensagens que Jesus nos quer transmitir neste capítulo. Lembrem-se que ele está num monte a falar para os seus discípulos e também para uma multidão. E ele tem vindo a falar, como eu disse, falou desde o capítulo 5, as chamadas bem-aventuranças, que são os mandamentos de Jesus, são mandamentos que ele nos deixou. Depois no capítulo 6 ele dá ênfase na nossa confiança em Deus e também da maneira como nós devemos lidar com as riquezas desta terra. E agora no capítulo 7 nós vamos ler os primeiros 6 versículos e nestes primeiros 6 versículos nós vamos ver Jesus a falar de 2 tipos de julgamento. Há 2 maneiras de julgarmos. Há o julgamento hipócrita, que é o julgamento que nós não devemos entrar nele, e há também o julgamento justo, que é aquele julgamento que nós, como cristãos, temos que levantar a bandeira. E já vamos ver pela palavra de Deus o que é que isso significa. Então vou pedir à minha esposa e vamos então, ela vai ler, nós vamos acompanhar também. Então, capítulo 7 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 6. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Amém.
Então Jesus está aqui a falar de dois tipos de julgamento. A maior parte de nós cristãos olhamos muito para esta questão aqui. Não julgueis para que não sejais julgados. E então a maior parte das pessoas estão assim neste caminho assim. Nós não podemos falar mal de ninguém. Nós não podemos criticar ninguém. Temos de ter cuidado porque Jesus disse, se tu julgares, tu também vais ser julgado. E nós temos que analisar com atenção estes primeiros 6 versículos. Porque Jesus, por um lado, condena nós andarmos a julgar, mas por outro lado, quando chega aqui ao capítulo 6, ao versículo 6, quando ele diz, não deis aos cães as coisas santas, para nós definirmos quem é cão e quem é porco, tem que haver julgamento. Porque como é que eu sei se alguém é um cão ou se alguém é um porco? Já vamos ver o que é que isso significa, o que é que Jesus quer dizer com isso. É porque há um julgamento, nós temos que entender quem é que é quem. Então, a primeira parte dos primeiros 5 versículos, o que Jesus está aqui a falar é de um julgamento que podíamos chamá-lo de julgamento hipócrita ou julgamento temerário. Até em algumas Bíblias fala isso, nos títulos lá em cima, não é? Fala de julgamento temerário. O que é que significa este julgamento temerário ou julgamento hipócrita? Porque Jesus chamou hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Este julgamento hipócrita é quando nós julgamos as pessoas sem provas. Quando você fala da vida de alguém, só porque ouviu dizer, sem provas algumas, nós estamos neste tipo de julgamento que Jesus não quer que nós andemos. É um julgamento maldizente, imoral, de má fé, muitas vezes motivado pela inveja, pelo ciúme, pela competição, pelo desejo alheio. Essa é a causa porque é que muitas vezes as pessoas julgam só por julgar. E nós temos de ter cuidado, e é isso que Jesus está a chamar a atenção. E nesta pregação que ele está no monte a falar para as pessoas, ele está a dizer assim, olha, cuidado, não entrem nesse caminho. Não julguem só por julgar. Muitas vezes nós estamos a querer julgar o cisco que está no olho da pessoa à frente, quando nós temos um barrote, um pau enorme no nosso olho. E é interessante porque quando você tem um barrote, ou tem um pau, ou tem o que for, você não vê, não está a ver. Mas você não está a ver o quê? Você não se analisa a si mesmo. Muitas vezes nós estamos a criticar os outros quando nós somos também igual aos outros. Mas acima de tudo, o cuidado que nós temos de ter aqui, sabe o que é? É, nós não podemos julgar ninguém sem provas. E até nos tribunais, nenhum juiz decreta nenhum julgamento sem provas. Muitas vezes há pessoas que são condenadas injustamente porque dizem assim, porque o fulano tal teve um envolvimento com um cicrano, e então é um corrupto. Mas vamos ver se é ou não. Às vezes a pessoa até pode ser amigo de um corrupto, mas não significa que seja corrupto. Então, são estas coisas que nós temos de ter cuidado, e é isso que Jesus diz, que nós temos que ter cuidado para não julgarmos as pessoas motivados apenas pela inveja, pelo ciúme, andar a falar mal por dizer, ou até muitas vezes há pessoas que fazem de propósito para ofender e magoar os outros, que é julgar de má fé. Porque eles não querem o bem desse próximo, então eles julgam de má fé, e é isso que Jesus condena. Quem é que está a entender? Agora Jesus, quando chega aqui ao versículo 6, ele começa a falar de outro tipo de julgamento, que é o julgamento, poderíamos dizer, um julgamento justo, que a Bíblia também fala sobre este tipo de julgamento. Veja, neste segundo caso, para que nós possamos saber quem é cão e quem é porco, nós temos de julgar. Como é que eu sei se alguém é cão ou se alguém é porco? Julgando. Ok? Então, ele diz aqui assim, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Cão e porco são, para os judeus, sinónimo de animais, por um lado, ferozes e também imundos, sujos. Por isso ele usou esta terminologia para abanar o discurso, para os judeus serem chamados à atenção.
Hoje, quando se fala de cão, nós temos aquela imagem do cãozinho pequenininho, do puppyzinho, né? Lá em casa, tão bonitinhos que eles são, os cachorrinhos. Mas normalmente cão, e principalmente neste tempo que estamos a falar, cão é um animal selvagem. Existem cães selvagens, cães que quando estão com raiva, eles atacam. É ou não é verdade? Os porcos, quando estão nervosos, e principalmente o porco selvagem, é perigosíssimo. Hã? Como pessoas? Olha, essa eu não sabia. Então veja, são animais que podem, é o que Jesus diz aqui assim: não deis aos cães as vossas coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Agora veja, não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Então ele está a dizer, esses cães e esses porcos podem estragar a tua vida. Aleluia. Então, quem são estas pessoas? Veja, Jesus está a falar, ele está a apresentar o Evangelho. Ele está a falar aos discípulos, é uma multidão que vinha atrás de Jesus ouvindo o Evangelho. E ele está a dizer, não deis aos cães e aos porcos as vossas coisas santas, as vossas pérolas. Ele está a falar do quê? Está a falar do próprio Evangelho. O Evangelho é santo, é uma pérola. Ele a certa altura conta uma parábola de um vendedor de pérolas, né, que vendeu todas as pérolas que ele tinha para trocar por uma só. E essa pérola que ele trocou é Jesus. É o verdadeiro Evangelho que nos dá a salvação. Então, o que é santo? O que é santo é o Evangelho que nos santifica. É o Evangelho que é o nosso modo de viver, o nosso estilo de estar na vida. E à medida que nós vamos pondo em prática esse Evangelho, nós estamos a nos santificar. Então, Evangelho é pérola, Evangelho é coisa santa, glória a Deus. E ele está a dizer assim, não deis essas coisas santas aos porcos e aos cães. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que não valorizam o Evangelho. São aquelas pessoas que nos gozam, que nos criticam. São aquelas pessoas que não dão valor, elas reagem mal. Então, nós temos que estar atentos. O que Jesus está a dizer assim, estai atentos quando vocês pregam o Evangelho, estai atentos à reação das pessoas, porque alguns são cães e porcos. Porque eles não valorizam aquilo que vocês têm. E eu quero dizer uma coisa a vocês, meus amados, pregar o Evangelho também tem limites. Tem limites, porque muitas vezes nós queremos tanto com o nosso desejo de salvar as pessoas e que as pessoas sejam salvas como nós somos salvos, nós queremos ir atrás de certas pessoas e eles a toda a hora nos pisam, nos gozam, nos criticam, nos dão para trás, dão-nos coices e eles não querem, não valorizam aquilo que nós pregamos. E Jesus está a dizer assim, não deixe mais, para de dar a quem é cão. Tu tens que analisar quem é cão, quem é porco. Não dês mais as tuas pérolas, as tuas coisas santas. Aleluia. Mas nós também podemos aplicar isto a outras áreas da nossa vida também. Muitas coisas que você tem na vida, você tem pérolas preciosas, não é só o Evangelho que é precioso. Por exemplo, o talento que tu tens é muito precioso. Tu não podes dar o talento a qualquer pessoa que não te reconheça, que te pise. Os irmãos estão-me a entender? Quando eu sei que no lugar onde eu estou as pessoas não me valorizam, eu vou-me embora. Porquê é que eu vou-me embora? Porque estou ali a esforçar-me, a dar o meu melhor e aquela pessoa, em vez de estar do meu lado e nego contra mim, ainda fala mal de mim e critica-me, o que é que eu estou ali a fazer? Estou a desperdiçar energias e força e talento, coisas que Deus me deu que é santo na minha vida. O meu talento, o teu talento é santo. Não deixes que as pessoas te pisem. Mesmo quando nós trabalhamos até para patrões. Há patrões que gostam de pisar os empregados. Às vezes as pessoas ficam com medo de ficar desempregados. O que eu vou falar é o que eu faço. Você faz o que entender. Eu não estou a insinuar nada. Mas o que eu sempre fiz da minha vida é o seguinte. Sempre que eu tive um patrão que me pisava,
que não reconhecia o meu valor vez após vez, por mais que eu me esforçasse, eles não reconhecem o valor, eu saio dali e vou-me embora para o outro lado. Porquê? Porque eu não posso dar mais aquilo que eu sei, a sabedoria que Deus me deu, para os outros andarem a pisar. E é o que Jesus está aqui a dizer. E isto é Evangelho. Diga comigo, oh glória. Isto é Evangelho. Agora, também temos de ter cuidado, não podemos andar a ver cães em todo lado. Nem toda a gente é cão, nem toda a gente é porco. Mas Jesus está a dizer, analisa. Porque quando as pessoas não nos valorizam, o próprio Jesus disse aos discípulos, quando os mandou 2 a 2, ide pelas cidades e pregai o Evangelho. Na cidade que vos receber, deixa sobre eles a tua paz. Naqueles que não te receberem, sacode o pó dos teus pés. Não foi o que Jesus disse? Sacode o pó dos teus pés. E é isso que Jesus está aqui a pregar em Mateus 7. Não deis aos cães as vossas pérolas, as coisas santas. Diga comigo, oh glória. Epá, a pessoa que devia ouvir isto não está cá hoje. Isto é para todos nós, é para mim, primeiro que tudo para mim. Porque às vezes nós sem querer, às vezes naquela ânsia de querer ajudar as pessoas não valorizam a nossa ajuda. Então eu tenho que parar. Quando as pessoas não valorizam aquilo que eu quero fazer, estou ali para ajudar, eu tenho que parar. Por exemplo, já aconteceu com vocês, certas pessoas, a mesma pessoa, cada vez que vem falar consigo para pedir ajuda, você ora, mas depois eles fazem o oposto daquilo que você orou e você falou. Depois, passado um mês, vem outra vez ter consigo. E a gente aconselha, fala e ora, e eles voltam a fazer tudo ao oposto. E é 2, 3, 4, 5, 10, 1000 vezes. E nós continuamos ali, e estamos a perder. Sabe o que é que isso é mau? É mau porque nós não podemos... como é que eu ia te explicar isto para você perceber a imagem do que eu quero transmitir? Quando você se desgasta a este nível, você perde qualidade naquilo que Deus te dá. Guarda o teu coração. Guarda as pérolas que Deus te deu. Não dês a qualquer pessoa. Mas o oposto é pessoas com sede, que estão coladas a ti. Então ensina-lhe tudo o que tu sabes. Aqueles que estão contigo, estão do teu lado, dá tudo. Dá a tua vida, dá o teu sangue por essas pessoas. Porque verdadeiramente farás discípulos quando assim tu fazes. E fazer discípulos é isso, é nós reconhecermos quem é quem. Está a ver como temos que julgar? Temos que julgar. Como é que eu posso reconhecer quem é quem se eu não tiver uma base para julgar? E Jesus disse, temos que julgar. Mas sabe o que é que a Bíblia fala mais também? Fala que este tipo de julgamento, a Bíblia nos encoraja a sermos rigorosos. Olha o que a Bíblia diz aí em Isaías capítulo 5. Ponha uma marca aí em Mateus 7. Venha aí no instantinho a Isaías 5. Isaías capítulo 5, versículo 20. Porquê é que Jesus falou como falou, assim até de uma maneira um pouco feia, fala de cães e de porcos? Porque é espiritual. Olha o que o profeta Isaías já falava naquele tempo. Isaías 5:20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Amado, o que é doce, o que é amargo. Não é verdade? O que é mau é mau. E o que a Bíblia nos encoraja é nós temos de ter cuidado, porque nós não podemos correr o risco de chamar ao bem aquilo que na verdade é mau. E por isso temos que julgar. E quando nós temos provas e temos a base bíblica, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: um marido que maltrata a sua esposa fisicamente ou psicologicamente. Vamos chamar a isso bem?
Vamos dizer que não podemos falar da vida deles porque estamos a julgar? Não, temos que julgar mesmo porque aquilo está errado. Por isso é que às vezes as pessoas não entendem Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. E aí vêm aquelas conversas, ai pastor, temos de ter cuidado, não podemos andar a falar da vida dos outros. É verdade por um lado, por outro lado não é, porque quando há injustiças do outro lado, quando o outro lado está a fazer algo que biblicamente está errado e que Deus condena, tem que ser julgado. Tem que ser falado. E foi isso que Jesus fez no meio principalmente dos fariseus e dos saduceus. Jesus os expôs publicamente. Foi isso que Paulo fez, expôs irmãos falsos na igreja, expôs os falsos profetas, expôs pessoas que pregaram coisas falsas. Porquê? Porque nós temos que também ter o lado do julgamento que é justo. Porque senão as pérolas que Deus nos deu são pisadas. Sabe porquê que nós temos que combater o falso evangelho? Para que o evangelho verdadeiro não seja pisado pelos porcos e os cães desta vida. E nós temos que defender o evangelho. Nós temos que ser defensores do puro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque senão, pois, Deus também não nos dá mais. Se nós não cuidamos daquilo que Deus nos deu, se não formos fiéis naquilo que Ele nos dá, Ele não vai dar mais. E nós precisamos de cuidar daquilo que Ele nos deu, para não sermos pisados por pessoas más. Pessoas que vêm para, infelizmente, a falarem coisas completamente opostas àquilo que a Bíblia fala. Posso ouvir um amém? Eu vou só, a título de curiosidade, quem tiver a tomar notas, tome notas, não vamos ter tempo a ir ver isto, mas só para vocês verem vários exemplos que a Bíblia dá. Por exemplo, 1 Coríntios 14, 29, a Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias. Se alguém fala uma profecia que não é de Deus, tem que ser julgado. Mas, em Êxodo 23, 7, fala lá de julgarmos as pessoas que julgam sem provas. Em Levíticos 6, 3, fala lá de nós expormos as pessoas que juram falsamente. Em Provérbios 21, 6, fala de língua falsa, que nós temos que expor quem tem língua falsa, os mentirosos. Em Jeremias 14, 14, fala daqueles que têm visões que são falsas, que não vêm de Deus. Jeremias 14, 14. Em Colossenses capítulo 2, versículo 23, fala lá de nós expormos aqueles que têm uma humildade falsa. Há aqueles que apresentam uma humildade, mas é falsa. E nós temos que expor isso. Em 2 Coríntios 11, 26, fala de irmãos falsos que foram expostos. E Paulo os expôs. Em Mateus 7, 15, que está no nosso texto de hoje, já vamos ver, a Bíblia fala de nós expormos os profetas falsos. Mateus 7,15. Em 2 de Pedro 2,1 fala de mestres falsos. Em 2 de Coríntios 11,13 fala de apóstolos falsos. Em 1 de João 4,1 fala de espíritos falsos. E em Mateus 24,24 fala de cristos falsos. E nós não podemos dizer assim, não vamos falar disso porque não podemos julgar. E há até pessoas que têm medo porque dizem, vem aquela conversa assim, tu não fales mal do homem de Deus, senão ficas amaldiçoado. Então, mas se o homem que se diz homem de Deus anda a falar o que é falso, tem que ser exposto. Não é a pessoa que é exposta, é o que ele fala que tem que ser exposto. Tem que ser combatido. Amém? E isto é o Evangelho do Senhor Jesus que no tempo dele, ele pregou ali naquele monte para aquele pessoal todo. E eu só apenas estou aqui a mostrar o que é que a Bíblia diz. Agora vamos para a outra parte. Depois eu hei de pôr isto na internet, mando para vocês estes versículos para vocês estudarem. Se não tomaram nota de tudo, eu depois envio. Agora vamos para o versículo 7, do versículo 7 ao versículo 12. E aí nós vamos ver que Jesus explica-nos o modo como Deus responde à nossa busca e aos nossos pedidos. Vou voltar a repetir, vamos ver, e Ele nos ensina qual é o modo como Deus responde à nossa busca e aos nossos pedidos. Então, do versículo 7 ao versículo 12.
Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual de vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Jesus aqui está novamente a reforçar um pouco o que ele falou no Mateus 6 e acima de tudo ele reforça aqui o quê? A confiança em Deus. Ainda hoje fomos exortados pela Carla que o Salmo 91 é aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O reforço que Jesus nos dá aqui de nós confiarmos em Deus, por isso é que ele diz assim, olha, se vocês são pais e maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, será que Deus, que é bom, não dará coisas melhores a nós? Claro que dá. Agora, ele dá aqui algumas dicas para que os nossos pedidos e as nossas buscas, elas sejam atendidas. E a primeira dica que eu quero deixar aqui é o seguinte, Deus nunca vai responder a quem é preguiçoso. Não vai. Porque se você reparar bem aqui no versículo 7 diz, pedi e dar-vos-á, buscai, encontrareis, batei. Então nós estamos a ver aqui a ação. Nós estamos a ver, pede, busca, bate. Então isto significa o quê, meus amados? Que nós na vida temos que ser proativos. Nós temos que não baixar os braços diante das circunstâncias. Nós temos que nos esforçar e cada dia que vem e nasce o sol e nós nos levantamos, temos que fazer um ato de fé, um esforço de este dia Deus está comigo e eu vou trabalhar, eu vou pedir, eu vou buscar, eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance e aquilo que eu sei e Deus é comigo para me ajudar. Então, quando nós somos proativos, é uma coisa que Deus gosta de ver em nós. E é interessante o que ele diz o seguinte, pedi, batei, fala de relacionamentos, irmãos. Veja, é muito importante nós termos amigos, nos relacionarmos. E mais, eu quero encorajar esta igreja a serem mais audazes. Peçam coisas, falem com os vossos amigos, falem com as pessoas dos vossos relacionamentos e peçam ajuda. Olha, eu preciso da tua ajuda. Olha, eu estou a precisar de um advogado, tu conheces alguém? Olha, tu conheces isto, tu conheces aquilo. Sim, olha, eu estou a precisar de um médico, tu conheces... Vamos buscar, vamos pedir, vamos fazer qualquer coisa, mas faça qualquer coisa. Porque é assim que Deus nos pode ajudar. E como é que Deus vai responder às nossas orações? As orações não vêm com um embrulhozinho bonitinho e um laço lá do céu e que cai em cima da mesa, lá em casa. Não. Como é que Ele vai responder? É o que Ele diz aqui assim no versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei, este é o princípio. Então, meus amados, o que é que Jesus está aqui a querer dizer? Que naquela busca, naqueles pedidos que nós fazemos, naquele bater de portas que nós fazemos, quem vai trazer a resposta às nossas orações são as pessoas, porque Deus vai se usar de pessoas para nos ajudar. Deus vai se usar de pessoas para nos ajudar. E eu quero dizer uma coisa, meus amados, eu já fui ajudado por pessoas que não as conhecia de lado nenhum e que me apareceram em momentos específicos. Me deram o apoio que eu precisava, desapareceram, nunca mais os vi, nem sei onde é que eles andam. Mas Deus usa-se de pessoas. Deus usa-se de pessoas. Mas para isso temos que sair de casa. Para isso nós temos que agir. Está a ver? Tem que haver ação, proativos. Temos que ser proativos. Glória a Deus. Amém? E agora vamos para o versículo 13
e 23. E aqui, nestas passagens que vamos ler agora, estou quase a terminar, mas vamos ver aqui, isto também é muito rico. Jesus aponta à porta que dá acesso ao caminho apertado. Jesus, eu volto a repetir, Jesus aponta a porta que dá acesso ao caminho apertado, sendo que a porta também é estreita. No entanto, nos alerta de que muitos não entrarão nessa porta, nem caminharão por esse caminho, porque darão ouvidos à voz do estranho, ao falso profeta. E é isso que nós vamos ver desde o versículo 13 ao versículo 23. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Irmãos, Jesus é a porta e o caminho é o Evangelho. Se você pode tomar nota em casa, leia o capítulo 10 de João e lá Jesus fala abertamente que Ele é a porta para a entrada das ovelhas no curral. E quem são as ovelhas? Aqueles que ouvem o Evangelho e que entram na porta e andam no caminho apertado. Este caminho apertado não significa que seja um caminho incómodo. É apenas apertado. Eu já andei em caminhos que são apertados, mas o piso é lisinho. Anda-se bem. Então Jesus não está a falar de caminhos tortuosos, Jesus está a falar apenas de um caminho que é apertado. E este caminho é apertado porquê? Porque tem um sentido, tem o Evangelho. O Evangelho é aquilo. E se nós quisermos desviar-nos desse espírito do Evangelho, nós saímos do caminho. E entramos noutros caminhos que são caminhos espaçosos que levam à perdição do homem. Por isso é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho é o poder de Deus para o quê? Salvação. Qual é o fim desse caminho? A vida eterna. É a nossa salvação. Então, este caminho que é estreito é o Evangelho. E quando ele fala aqui do cuidado que nós temos que ter com a voz do estranho, em João 10 diz lá assim, as minhas ovelhas não ouvem a voz do estranho, mas elas reconhecem e conhecem a minha voz. Aleluia. E eu estou a olhar para uma igreja que, glória a Deus, eu tenho a certeza que todos vocês reconhecem não a voz do fidalgo, mas a voz de Jesus Cristo. A voz do Evangelho. E é quão importante nós é conhecermos o Evangelho. Porquê? Porque se alguém vier com outro Evangelho, nós não vamos ficar, digamos assim, fora do caminho certo. Porque isso é que ele diz assim, olha, tem cautelas com os falsos profetas, porque eles têm uma voz estranha. Eles vão querer enganar-vos, porque eles vão se apresentar com muitos sinais e maravilhas. Não é? Nós vamos ver, e eles próprios disseram lá, não é? Senhor, então, mas eu andei a expulsar demónios. E era cada demónio. E sabes, Senhor, eu também andei, falei, como é que ele diz aqui assim? Deixa eu ver, outra vez para não falhar. Profetizava, era cada profecia.
Não é? Nós hoje atualmente vemos cada pessoa a dar cada profecia que é uma verdadeira profetada. Absolutamente ridículo. Mas as pessoas, como não conhecem o Evangelho, ficam... E ele está a dizer assim, cuidado, porque não é isso. Esses não são os frutos de uma pessoa que prega o Evangelho verdadeiro. Esses não são os frutos. Mas eles expulsavam demónios, profetizavam. E mais, muitas maravilhas. Aconteciam muitas maravilhas. E Jesus respondeu para essa pessoa, olha, aparta-te de mim porque eu nunca te conheci. Olha só, nunca te conheci. E é interessante que em João 10, não é? Lá no livro de João, no Evangelho de João, se vocês lerem, diz que aqueles que são dele, somos amigos dele. Ora, eu pergunto, quem é que está aqui que conhece os seus amigos? Irmã Mesquita, você conhece quem são os seus amigos? Conhece? Irmã Ana também conhece? E eles conhecem você. Mas Jesus não conhece estes. Porque nunca foram amigos de Jesus. Isto é duro. Nunca foram amigos de Jesus. Oh, glória. E Jesus está a dizer, cuidado com essa gente. E porquê é que ele diz isto? E ele, veja, ele próprio está a expor, ele está a julgar. E porquê é que Jesus diz isto? Porquê é que ele fala isto? Para que nós não andemos em evangelhos falsos. Evangelho falso significa falso caminho. Falso caminho é caminho espaçoso que leva à perdição. Mas o caminho de Jesus, o verdadeiro Evangelho do Senhor, é aquele que nos leva à vida eterna. Bem-aventurados aqueles que entendem o Evangelho de Jesus Cristo. Bem-aventurados somos nós que cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? E agora, por último, vamos ler o versículo 24 a 29. E agora nós vamos ver que Jesus fala... Oi? Isto é só para a gente estar preparados para a vinda do Senhor. Jesus fala para aqueles que estão agora no caminho, que entraram na porta, mas ele explica agora como é que nós vamos viver, como é que se vive o Evangelho, não é? Como é que se vive o Evangelho da melhor forma? Então vamos ler do versículo 24 ao 29. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E todos digam comigo, amém. Irmãos, vejam aqui o seguinte, ele diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Veja, quando você crê no Evangelho, crer no Evangelho é crer no poder de Deus que te salva. Mas lembrem-se que o Paulo disse que o justo viverá da fé. O que é viver da fé? É dar ouvidos ao Evangelho e praticá-lo. É praticá-lo. Agora o que é que acontece? Nós que cremos no Evangelho, vamos imaginar uma pessoa crê neste Evangelho, lê o Evangelho e ele diz assim, puxa, eu creio mesmo disto, obrigado Senhor, obrigado porque tu nos amaste de tal maneira, oh Senhor, obrigado, oh Senhor, eu creio nesse Jesus, eu creio nestas palavras, isto é tudo fantástico, glória a Deus, amém, aleluia. Ok, entrou na porta. Agora o caminho é estreito. E o caminho é o Evangelho, é ouvir o Evangelho e praticá-lo. E o que é que acontece? Quem ouve e pratica, constrói a vida dele aonde? Na rocha.
Ele está-se a referir à nossa passagem da vida aqui, porque na eternidade você não precisa de mais rocha nenhuma. A rocha já lá está, que é Jesus. Jesus está contigo, Ele vai ser o Presidente da República de todos nós. Os irmãos estão a entender? Agora nós aqui precisamos da rocha. Que rocha é essa? É ouvir e praticar as palavras do Senhor Jesus Cristo. Agora o que é que acontece a um cristão, uma pessoa crente, que acredita no Evangelho verdadeiro, ouve o Evangelho, mas depois umas vezes pratica, outras vezes não pratica, pratica 5%, 10%, 1%. E o que é que vai acontecer? Essa pessoa, na vida, ele constrói a sua vida na areia. E quando começam a vir os ventos e as tempestades, vai ter embates difíceis, complicadíssimos, e muitas das pessoas, por vezes, nós conhecemos, e você também conhece, pessoas fantásticas, cristãos absolutamente fantásticos, mas têm as suas vidas completamente destroçadas. Porquê? Porque estão a construir mal. Estão a construir mal. Hoje, muitas vezes, nós temos o resultado daquilo que há anos atrás semeamos. E às vezes nós não gostamos, então temos que mudar a nossa estratégia. Temos que dar ouvidos a Jesus e praticar as palavras de Jesus ainda mais acentuado. Isto é, levar isto mais a sério. E o que é que acontece? Quando as tempestades vêm, e que aqui agora é importante, é que as tempestades vêm a todos, não vem só a um, vêm a todos. Mas quando elas vierem, o que pratica, ele está firme. Ele até pode ficar sem nada. Ele até pode ficar com a casa dele arrebentada toda. Mas ele está ali firme, não cai. Não cai. Veja o exemplo do Jó. Perdeu tudo e Deus deu-lhe o dobro. Ele não caiu. Estava firme na confiança que ele tinha em Deus. Ele não estava a entender nada do que estava a acontecer na vida dele, mas ele confiou em Deus. Por isso é que Jesus disse: se vocês, sendo maus, dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus não dará aquilo que vocês pedirem. Então a minha exortação final a esta igreja é o seguinte: fique firme. Fique firme na sua confiança no Evangelho. Fica firme. Às vezes, irmãos, nós não sabemos porque é que está a acontecer certas coisas na nossa vida. Às vezes passamos períodos que estamos doentes, estamos em baixo, perdemos coisas, perdemos bens. Por vezes passamos por situações complicadíssimas, desafios enormes, mas temos que aprender a olhar para trás e ver assim: aonde é que eu fiz, o que é que eu fiz que me levou até aqui? Tenho que mudar, mas eu estou firme, porque eu continuo a confiar em Deus. Eu sei que o mesmo Deus que me ergueu há uns anos atrás, me vai erguer agora outra vez. Ele vai me erguer, Ele vai me curar, Ele vai me dar saúde, Ele vai me dar força, Ele vai me prosperar novamente, Ele vai me dar todo o dinheiro em dobro daquilo que eu perdi, porque Ele tem poder para fazer isso tudo. O que Ele precisa é que tu fiques firme. Fica firme no Evangelho. Fica firme. E quando à tua volta tu vês pessoas que começam a entrar por caminhos errados, pelos tais caminhos assim largos, vai lá avisá-los. Mas se eles não te derem ouvidos e eles andarem a pisar as pérolas que tu tens, deixa de dar pérolas a essas pessoas. Mas tu fica firme nas pérolas que Deus te deu. Agarra-te às pérolas que Deus te deu. Agarra-te às coisas santas que Deus te deu. Porque Deus é poderoso para nos reerguer e fazer da nossa vida aquilo que Ele bem entende, porque Ele é soberano na nossa vida. Amém? Aleluia. Vamos todos baixar as nossas cabeças, por favor, fazer uma oração. Pai, é no nome de Jesus Cristo que esta manhã estamos aqui reunidos. Te queremos agradecer mais uma vez pela nossa salvação. Te queremos agradecer, Senhor, por teres enviado Jesus Cristo e por Ele nos ensinar o verdadeiro caminho, que é o Evangelho. Esse caminho pelo qual nós devemos todos trilhar e andarmos todos no mesmo sentido. Senhor, eu te peço mais uma vez que tu me ajudes a mim e toda esta igreja a vivermos este Evangelho o mais puro possível, Senhor. Porque nós não conseguimos estar 100% na pureza, porque já por si só nós já somos humanos e falhamos.
e nós muitas vezes não conseguimos transmitir toda a pureza da tua palavra. Mas eu te peço no nome de Jesus que nos ajudes a nos aproximarmos cada vez mais a essa pureza, a andarmos no caminho certo. Senhor, eu não quero andar enganado, eu estou certo que ninguém quer andar enganado aqui nesta sala. Por isso, Senhor, ajuda-nos. Abre-nos os olhos da mente e do Espírito para vermos e entendermos a tua palavra e podermos construir a nossa vida sobre estes alicerces, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Senhor. E, Senhor, eu te peço agora também a tua bênção sobre esta igreja. Eu oro, Senhor, para que tu dês a todos nós mais uma semana abençoadíssima, que tu renoves a força de todos, que tu possas, Senhor, continuar sempre no centro de tudo, a ajudar-nos para que nós possamos ter sabedoria de ti, Senhor, para agirmos. Senhor, eu oro também para que haja da nossa parte esta predisposição de pedir, de buscar, de lutar, Senhor, de irmos à luta, de nós podermos fazer mais amigos e travar conhecimentos e sermos audazes ao falar com as pessoas, negociando com as pessoas para aqueles que são homens de negócio, Senhor, que dês ousadia para eles negociarem, para que nascem propostas abençoadas, Senhor, que haja negócios prósperos aqui nesta igreja no nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, para que haja também ousadia da parte dos estudantes em relação aos seus professores e em relação também aos colegas, Senhor, que ninguém se deixe ir abaixo por palavras que são ditas, por atitudes de alguém, Senhor, mas que a gente se erga e que a nossa cabeça ande bem levantada, sem vergonha, sem medo, porque Tu és connosco todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós te pedimos essa graça, Senhor, abençoa cada irmão, cada família aqui presente, todos os irmãos também que hoje por qualquer motivo não puderam estar aqui, Senhor, que Tu possas continuar a fortalecê-los, a encorajá-los, a animá-los e que esta graça também esteja sobre toda a igreja, no nome de Jesus Cristo. E todos digam comigo, amém e amém, glória a Deus. Vamos dar a Jesus uma salva de palmas, amém. E agora eu quero encorajar, antes de irmos embora, os irmãos podem preparar a vossa oferta também, os vossos dízimos, e vamos semear com alegria todo o nosso coração. Não sei se a Salomé quiser vir aqui dedilhar, tocar aqui, se pode ser. Glória a Deus. Cantar aquele hino, aquele último hino, Sede de Ti, pode ser? Glória a Deus. Eu te pedirei, Senhor, minhas mãos levanto a Ti. Enquanto eu viver, eu te bendirei, pois minha alma tem sede de Ti. Eu te bendirei, Senhor. Minhas mãos levanto a Ti. Enquanto eu viver, eu te bendirei, pois minha alma tem sede de Ti. Sede de Ti. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, por favor. Eu vou pedir aqui ao nosso irmão Fernando Mesquita, podia fazer a oração pela oferta, se faz favor. Quero dizer, Pai, venha à Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, que nesta manhã, Senhor. E nós, antes de mais, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que nos foi pregada nesta manhã, Senhor. Que encheu os nossos corações, Senhor, que nos fortaleceu, Senhor, para que nós tenhamos o caminho certo, Senhor. Esse caminho que Tu traçaste para as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor.
Pai Santo, também te agradeço pela vida dos nossos irmãos, Senhor, aqui presentes, Senhor. Todos aqueles que semearam e que não semearam, Senhor. Esta vida vitoriosa, Senhor, cheia de bênção, Senhor. Multiplica estas sementes, Senhor, na tua casa, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. E, Senhor, abençoa os nossos pastores, Senhor, também, Senhor. Para que todos nós, Senhor, sejamos cada vez mais e mais, Senhor, parecidos contigo, Senhor. E tu nos tenhas, Senhor, cada vez mais e mais, sob a tua proteção. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Vamos continuar a louvar a Deus só mais um bocadinho. Este hino é tão bonito. Sede de ti, Eu te bendirei, Senhor. minhas mãos levanto a ti, enquanto eu viver, eu te bendirei, pois minha alma tem sede de ti. Sede de ti. Obrigado, Senhor. Oh, sim, sede de ti. Sede de ti. Obrigado, Senhor. Rega o nosso coração, Senhor. Sede de ti. Glória a Deus, Senhor. Meu Deus, eu te quero agradecer porque tu nos prometeste que nós iríamos estar sempre debaixo das tuas mãos poderosas, Senhor. Tu dizes na tua palavra que aqueles que são teus jamais se perderão. As ovelhas que são tuas, Senhor, que são do teu aprisco, elas não ouvem a voz do estranho, mas elas ouvem a tua voz. E por isso, aquilo que é teu, ninguém consegue arrebatar das tuas mãos. De graças te damos, Senhor, porque nós somos um contigo e tu és com o Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tens feito e vais continuar a fazer. E nesta hora, Senhor, eu oro e peço também a favor desta nação. Eu oro por Portugal. Eu oro, Senhor, para que tu nos guies a nós todos. Oro pelas igrejas que tu levantaste, Senhor. Oro pelos homens e mulheres de coração honesto e sincero que tu levantaste, que pregam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que tu, Senhor, os protejas de dia e de noite. Que nenhum mal sucederá nem praga alguma chegará à vida deles. Oro, Senhor, para que tu nos dês sabedoria, para sabermos fazer o discernimento correto daquilo que é mau e daquilo que é bom. E aquilo que for mau e é provado, Senhor, que nos dês ousadia para combater, para que não nos deixem pisar as pérolas que tu nos tens dado, Senhor, para que não nos deixem roubar as coisas santas, maravilhosas que tu tens dado à tua igreja, Senhor, e ao teu povo. Por isso, Senhor, ajuda-nos, Senhor, dá-nos essa ousadia, assim como tu deste aos apóstolos, assim como tu deste aos irmãos, os primeiros irmãos de Atos, em que eles iam por todo lado com ousadia. Aonde eles fossem bem recebidos, a tua paz descia sobre lá essas cidades. E aonde eles eram mal recebidos, o pó era sacudido dos seus pés e o juízo de Sodoma e Gomorra ainda será pior sobre esses lugares, em o nome de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, dá-nos essa sabedoria de saber discernir tanto o bem como o mal, Senhor, para que o valor que tu nos deste, Senhor, eles não seja arranhado nas nossas vidas. Que sejamos valorizados por aquilo que nós queremos. E nós queremos em Ti, no Teu Evangelho, de todo o nosso coração. E é por Ele que regemos a nossa vida, Senhor. E Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor por tudo o que tens feito e vais continuar a fazer. Em o nome de Jesus Cristo. E todos digam comigo, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, irmãos. Um bom almoço, um resto de domingo abençoado. E portem-se bem e podemos continuar a louvar ao Senhor. Amém? Glória a Deus.